Vamos ao tema 6. Fármacos que atuam no sistema respiratório e digestório. Então, lembrando aqui no sistema digestório, nós temos a princípio a boca, a faringe, o esôfago, o estômago. Terminando o estômago, nós temos o intestino delgado, o intestino grosso e o reto, onde nós fazemos a excreção. Definição. O sistema energético dos animais é essencialmente aeróbico, isto é, depende de oxigênio e se desenvolve em cadeia regenerativa para a liberação progressiva de energia acumulada. O aparelho respiratório é o sistema responsável pela troca gasosa entre o organismo e o meio ambiente. É o sistema nervoso central que coordena a ação dos músculos respiratórios, que executam o trabalho necessário para a ventilação pulmonar, vencendo as resistências aerodinâmicas oferecidas pelas vias aéreas. São fármacos que atuam sobre a tosse de maneira geral e podem ser classificados em antitussígenos, expectorantes e broncodilatadores. Antitussígenos são fármacos utilizados como calmante da tosse improdutiva, quando não há presença de secreção nas vias aéreas. A tosse é um reflexo de defesa do aparelho respiratório e visa a eliminação de substâncias estranhas que apresentam as vias aéreas. Caracteriza-se por uma expiração expulsiva, desencadeada pela abertura de glote após uma fase em que há grande aumento de depressão de vias aéreas. Algumas vezes, o ato da tosse não é produtivo, não se acompanhado de aumento de excreção e torna-se extenuante, incomodando muito o paciente, como resultado de irritação da mucosa, apresentando um fundo nervoso. A depressão de reflexo da tosse geralmente é conseguida com derivados da morfina e codeínas. Os expectorantes mucolíticos. Esses são fármacos destinados a fluidificar as secreções brônquicas, muco, por isso mucolíticos. Broncodilatadores são fármacos que dilatam os brônquios, facilitando a saída da secreção, proporcionando melhor respiração. As principais drogas utilizadas: os antitussígenos, a codeína e o silêncio, que é o dextrometorfano, que aí a gente já tem a corticoide. Expectorantes, Então, de expectorante, nós temos os fluimicil, o iodeto de potássio, o guaconol, o ECA balsâmico e o Fernegan expectorante. Broncodilatadores. São normalmente utilizados para alívio de crise de dispneia aguda ou prevenção destas. Muito usado em portadores de asma, Então, nós temos o Berotec, o Aerolin, o Bricanil e o Teofilina Marax. Eles têm um efeito colateral. Eles podem dar a palpitação, taquicardia e tremores, Precisamos ter bastante cuidado na administração e sempre observar o paciente por conta da sua dispneia. Dispneia é falta de ar. Drogas que atuam no sistema digestório. Definição e classificação. São fármacos destinados a alterar a quantidade ou qualidade de secreção digestiva. Interferem na motilidade das estruturas. Principais drogas são antiácidos, antiulcerosos. São medicamentos que neutralizam o ácido. Clorídrico gástrico. São utilizados no alívio sintomático de gastrite ou úlcera, que é o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, ou o Tagamet, que é a cimetidina, ou a ranitidina, que é o Antac. Antiemético são medicamentos contra o vômito, Então, para o vômito, nós usamos antieméticos. Pode ser o Plasil, o Dramin ou a clopromazina, Esse medicamento, em relação ao efeito colateral, eles dão um pouco de sono, ressecamento de boca, às vezes cefaleia, tontura, e a gente tem que observar entre os cuidados na hora de administrar e sempre, se for EV, administrar lentamente, Laxantes ou catárticos
São medicamentos que auxiliam no trânsito do conteúdo intestinal, facilitando a evacuação. Bisacodyl, né? Ele pode ser VO ou ele pode ser supositório. Aí nós temos o Dulcolax, aí a gente tem supositório de glicerina, ou a gente tem o Agarol, tá? Antidiarreicos, são medicamentos que eliminam a diarreia, tá? Então, pode ser um elixir. Antifizéticos, eles são antigases, são medicamentos usados para impedir o acúmulo de gases no interior do estômago. Pode ser o Lufital ou a dimeticona. Antiespasmódicos, são medicamentos que têm a capacidade de diminuir o tônus do peristaltismo intestinal. Peristaltismo quer dizer o movimento do intestino, tá? O movimento do intestino é chamado de peristaltismo. Para que o intestino faz o movimento? Para que ele consiga fazer o bolo fecal, certo? Ocorre um retardo no esvaziamento gástrico em tratamento de úlcera péptica ou duodenal. Atropina, atroveran, Buscopan, certo? Então, eles melhoram em relação à cólica de intestino, tá? O efeito colateral do Buscopan, secura na boca, taquicardia e retenção urinária, tá? O Buscopan, devido à presença da dipirona, pode desenvolver reação de hipersensibilidade. Se ele for administrado EV, ele precisa ser administrado lentamente, tá? Por conta da taquicardia. Resumo: as medicações que atuam sobre o aparelho respiratório são aqui enfocadas em medicação que atuam aliviando a tosse de maneira geral. Divide-se entre antitussígenos, broncodilatadores e expectorantes. Muitas são as medicações que atuam no aparelho digestório. São fármacos destinados a alterar a quantidade ou a qualidade, as secreções digestivas ou interferem na motilidade da estrutura do gastrointestinal. São classificadas em antiácido, antieméticos, laxantes, antidiarreicos, antifizéticos e antiespasmódicos.